Aleluia, saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Ninguém pode parar a igreja do Senhor, porque como disse o apóstolo Paulo, se Deus é por nós, quem será contra nós? O inimigo não tem mais o poder de acusação contra a igreja do Senhor. O mundo não tem como oprimir a igreja do Senhor. Ele pode até de fato sermos oprimidos, nos sentirmos abatidos, mas o Senhor nos fortalece, nós perseveramos nele. Ele é a razão de nós continuarmos e prevalecermos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 6, versículo 10. Nós vamos discorrer um pouco no livro de Daniel, em algumas outras passagens das Escrituras, mas eu queria começar a partir deste versículo. Daniel, capítulo 6, versículo 10. Amém, amados? Vamos ler a palavra do Senhor. O texto diz assim: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia, se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Daniel, quando soube, entrou em sua casa, e onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia, se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Vamos orar? Pai querido, nós te louvamos, Senhor, porque temos razões e motivos para nós nos alegrarmos no Senhor. O Senhor vem ao nosso encontro, como nós cantamos, quando às vezes estamos desapercebidos do trabalhar do Senhor. O Senhor vem e nos abraça. O Senhor é manso e cuida dos nossos corações, e cuida através dos teus ensinamentos, e cuida através da ministração da tua palavra, que é fiel e digna de toda aceitação. Senhor, então pedimos a iluminação do teu Espírito Santo nesta noite. Abra o nosso entendimento para compreender a tua palavra, para abraçar a tua palavra, para viver a tua palavra, Senhor, e viver aquilo que nós cantamos. Não vamos parar, nós vamos avançar, nós vamos continuar crescendo, porque o Senhor nos fortalece, crescendo, fundamentados na tua graça e na tua palavra, na tua revelação bendita para nós. Por isso, Senhor, dissipa da nossa mente tudo aquilo que venha tirar a nossa atenção neste momento, tudo aquilo que venha, Senhor, distrair os nossos pensamentos. Não permita, Senhor. Tantas coisas querem tomar o nosso pensamento, mas agora é tempo de meditar naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, nos teus ensinamentos, na tua palavra, Senhor. Então fala conosco, fala no nosso coração e trabalha um pouquinho mais nas nossas vidas. Nos conforma a imagem do teu Filho um pouquinho mais nessa noite. É o que nós lhe pedimos e te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Você pode tomar o seu assento. Aleluia. Passagem conhecida de nós, precisa até um clichê dizer isso, né? Passagem conhecida de nós, mas é um relato na Escritura que, de alguma forma, até nós citamos hoje na canção que nós cantamos, né? Os leões não pararam a igreja do Senhor, e esse versículo se encontra no relato de Daniel, quando ele, decidido a orar ao seu Deus, né, é condenado a passar uma noite na cova dos leões, porque ele não desistiu de orar ao seu Deus, mas ele mantinha comunhão com o Pai, ele mantinha comunhão com Deus, mesmo distante da sua pátria. Irmãos, e o que eu vou trazer para nós nessa noite não tem nada assim de novo, nada que nós nunca tenhamos ouvido, escutado. Na verdade, é algo que a princípio nós aprendemos no começo da jornada, no começo da caminhada cristã, que são sobre os hábitos espirituais, são sobre as disciplinas espirituais, ou como alguns chamam, os meios de graça, os meios que nós nos fortalecemos e recebemos força, provisão e consolo e conforto do Senhor para vivermos uma vida cristã autêntica, para vivermos uma vida cristã que reflete a glória do Senhor, para vivermos uma vida cristã que cresce, que avança,
que não se estagna, mas perdura, continua, não se detém, não se abala, mesmo com os reveses, mas olha para o Senhor, olha para o Jesus da cruz, olha para o autor e consumador da nossa fé e segue adiante na confiança de Deus. Daniel é um grande exemplo nas escrituras de um homem consagrado, e nós conhecemos a história dele. Daniel, ainda jovem, foi tirado do seu país, foi tirado da sua terra, foi tirado do meio do seu povo para uma terra estrangeira, para onde era adorado outros deuses, deuses que ele não aprendeu a adorar, porque Daniel aprendeu a adorar desde a sua infância o único e verdadeiro Deus, mas ele é tomado de sua terra para a terra da Babilônia. E mesmo num contexto tão adverso, quando nós lemos o livro de Daniel, nós vemos o exemplo de um homem, de um rapaz consagrado ao Senhor, determinado, convicto, mesmo diante de circunstâncias que não lhe eram favoráveis de nenhuma maneira. Uma nova cultura, a pressão ao seu redor, tantas influências malignas ao seu redor, e ele é um homem que se mantém íntegro. Ele é um homem que se mantém fiel a Deus. E como isso se dá? Como isso acontece na vida de Daniel? E por que é importante nós perguntarmos isso? Sobre a fidelidade de Daniel na vida do Senhor e sobre a nossa fidelidade com Deus. Hoje, infelizmente, há muitos de nós que lamentamos uma vida cristã que não está frutificando, que não está progredindo. Muitos de nós, olhando para o nosso interior, fazendo autoexame, constata: puxa, eu estou estagnado na minha vida cristã. Parece que eu não cresço, parece que eu não amadureço, parece que eu fiquei parado. Me sinto fraco, me sinto sem forças, não me alegro em Deus, não me alegro em estar com o povo de Deus, estou deficiente e estou parado, estou estagnado. Como mudar essa realidade? Como mudar essa situação que um cristão verdadeiro não deveria se conformar? De estar parado na sua jornada de fé, de estar parado em sua caminhada com o Senhor. Hoje, somos assaltados por tantas distrações, por tantas telas, por tantos espetáculos, por tantas coisas que tentam tomar e drenar o nosso tempo, tomar e drenar a nossa atenção, e nós não cultivamos aquilo que justamente nos possibilitaria uma vida cristã vigorosa, uma vida cristã sadia, uma vida cristã autêntica, que são os hábitos espirituais, que são as disciplinas espirituais. Eu uso disciplina hoje não no sentido de correção, mas no sentido de algo que nós nos habituamos a fazer, algo que nós costumamos fazer, algo que temos por prática, algo que não é pontual na nossa vida, mas é regular, é contínuo, tem uma ordem, é ordinário, faz parte da vida comum e faz parte da nossa rotina. E em Daniel nós encontramos vários desses hábitos de graça, vários desses hábitos espirituais que faziam ele ser um homem como ele era, um homem consagrado, um jovem consagrado, mesmo em meio às influências malignas do seu tempo e daquela região tão hostil ao povo de Deus. Era uma região hostil, amados. Ser levado para um outro povo, ser levado para uma outra cultura, para uma outra língua. Um dos salmos relata sobre isso: como louvar a Deus em terra estranha. E o salmista, quando faz esse relato, olhando para os malfeitores, incitando a eles a cantar um hino, como cantar, e às vezes até com medo, porque eles poderiam não compreender o que estava sendo dito. Num contexto como esse, Daniel é exemplo de um homem íntegro e fiel ao Senhor. Antes de partir para aquilo que nós realmente devemos fazer, para aquilo que eu queria trazer para nós como centro da mensagem, é importante fazer uma observação. Não vou me deter muito nela, mas é muito importante fazê-la. Muitas pessoas pensam, porque não tem uma vida cristã vigorosa, porque não tem uma vida cristã que alegra em Deus. Só que, no caso de algum grupo de pessoas, elas ainda não confiaram e descansaram na obra de Jesus. Elas ainda não creram no Senhor de todo o coração. É o fato das pessoas que não entenderam que a salvação é um dom, é um presente, é uma dádiva de Deus, que ela não se conquista, ela se recebe por meio da fé, ela é crida e ela é recebida.
São pessoas que tentam lutar com as próprias forças, tentando alcançar o favor de Deus ou tentando viver uma vida perfeita, uma vida digna do Senhor por seus próprios méritos. E essa vida está fadada ao fracasso justamente porque ainda não houve esse reconhecimento, ainda não houve essa entrega ao Senhor. É sobre isso que eu vou discorrer nessa noite, mas é importante pontuar isso. Há um grupo de pessoas que não experimentam uma vida cristã autêntica e sadia porque às vezes podem ser que nem tenham se convertido de fato, genuinamente. Não entenderam o que é confiar e descansar na obra de Jesus. Confiar e descansar. Eu creio que Ele veio, eu creio que Ele morreu e se entregou por mim. Senti o peso dos meus pecados, senti que nada sou e nada poderia sem o Senhor. Agora eu me entrego diante dEle. Senhor, obrigado pela Tua salvação, eu recebo, me arrependo dos meus pecados. Quem não fez isso não vai poder viver uma vida vitoriosa nunca. Começa com a conversão, começa com o se entregar de fato ao Senhor e ser alcançado por Ele. Mas eu queria trazer para nós, que eu acredito que a maioria de nós, ou todos nós, cremos no Senhor. Já fomos alcançados pela graça do Senhor. Já fomos selados pelo Espírito Santo e nada pode nos condenar, nada pode nos arrebatar da mão de Deus. E isso é glorioso, isso é tremendo. Mas nós não podemos ter a atitude ou a presunção de dizer: sou salvo, não está tudo certo agora. E vive uma vida deficiente cristã porque não utiliza dos meios da graça, dos hábitos espirituais, da caminhada com o Senhor, dos meios que o Senhor instituiu e colocou à nossa disposição para nós perseverarmos, para nós estarmos de pé e permanecermos de pé, para nós permanecermos de pé em meio às adversidades, para nós permanecermos de pé em meio às tribulações, para nós permanecermos de pé em meio à perplexidade, em meio a questionamentos internos de nós mesmos. O Senhor providenciou para nós meios de graça, para nós resistirmos no dia mal, para nós, depois que passado o dia mal, estarmos ali de pé, para nós, passados o dia mal, não estarmos caídos, prostrados, mas perseverarmos na força do Senhor. O Senhor proveu para nós meios de graça, para nós vivermos uma vida que glorifica ao Senhor, para nós vivermos aquela vida abundante que o Senhor proporcionou para nós. E eu gostaria de, nessa noite, discorrer desses meios de graça que o Senhor proporcionou para nós, de atitudes que devemos ter. Não tem necessariamente uma ordem de importância, mas são atitudes, são meios que o Senhor proporcionou para nós vivermos uma vida que engrandece e glorifica o nome dEle. Em primeiro lugar, eu queria falar de uma atitude que encontramos logo no início da vida de Daniel. Logo quando é narrado que Jerusalém é sitiada, é invadida pelos babilônicos e jovens fortes, jovens robustos são levados dali para servirem ao rei Nabucodonosor, para assistirem no palácio da Babilônia. Nós encontramos no primeiro capítulo do livro de Daniel esses jovens sendo levados. Encontramos que entre eles se achavam Daniel, Misael, Ananias e Azarias, e que eles são levados à presença do rei, são levados à presença dos eunucos, e nós vemos uma primeira atitude de Daniel em meio àquele contexto impiedoso, em meio àquele contexto que não era um contexto confortável para ele. Daniel capítulo 1, versículo 8 diz: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Daniel resolveu. Algumas traduções vão dizer: Daniel decidiu. Daniel tomou uma postura. Daniel tomou uma atitude. Daniel firmou o pé e decidiu firmemente, uma resolução firme em seu coração: eu não vou me contaminar. Eu não vou aderir ao que estão me oferecendo. Eu vou me consagrar ao meu Deus. Se nós queremos ter uma vida vitoriosa, nós precisamos ter essa atitude, esse hábito, esta resolução de não se contaminar, essa decisão de permanecer firme nos caminhos do Senhor. Tem uma música que nós cantamos, né? Vivo hoje, estou aqui, pois Ele decidiu me amar. O amor do Senhor não foi um amor que ficou somente ali na sua glória, jurando amor por nós, mas Ele veio até o nosso encontro. Ele decidiu e veio. E o Senhor nos ensina a decidirmos.
nós que recebemos o Espírito Santo podemos ter poder para decidir e gravar firme em nosso coração: não vou me contaminar, eu não vou ceder, eu não vou me envolver com coisas que não convêm a mim. É preciso uma atitude da nossa parte. Nós não podemos ser covardes nisso. Como Paulo disse aos seus irmãos em uma de suas cartas: porque nós não temos espírito de covardia, mas de ousadia. Pelo poder do Espírito Santo, em meio a uma circunstância diversa, nós podemos decidir. Nós podemos ter uma resolução firme de quem é o Deus que nós servimos, de qual é a atitude que nós vamos tomar em meio às adversidades, de qual é a nossa postura que nós vamos tomar. Então que nós possamos abraçar isso e pelo poder do Espírito Santo nós possamos decidir não se contaminar, decidir servir fielmente ao Senhor. Josué, depois de liderar o povo na incursão da terra prometida, ele já chegando ao final de sua vida, ele vai conclamar o povo a também tomar uma decisão. Ele vai dizer assim: agora pois temei ao Senhor e serviu com integridade e com fidelidade. Deitai fora ou lançai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do Eufrates no Egito, e sirvam ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei, decidam, resolvam hoje a quem vocês vão servir, se aos deuses que serviram vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué, como líder espiritual do povo de Deus, conclama o povo a tomar uma decisão. E como líder espiritual do povo de Deus, ele também dá o exemplo da decisão certa a se tomar. Ele diz: eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Eu decido, eu escolho hoje, eu e minha casa nós vamos servir ao Senhor. Se nós queremos ter uma vida cristã vitoriosa, nós precisamos decidir. Como nós ouvimos ontem, nós não podemos ter ânimo dobre. Nós precisamos decidir e tomar uma decisão. Quem nós vamos servir? Qual é o modo que nós vamos viver? Nós não podemos ser deixados levados pela vida. E conforme o curso da vida ir, nós vamos no embalo. Nós precisamos decidir. É exigido essa postura de nós. Faz parte de uma vida íntegra. Faz parte daquilo que o Senhor planejou para nós. Tomar uma decisão. Também foi cobrado isso de Adão e Eva. Vocês podem comer de todas as árvores que estão no jardim, porém, da árvore que está no centro do jardim, da árvore do conhecimento do mal, do bem e do mal, não comereis, que o dia que dela comerdes, certamente vocês morrerão. Eles tinham uma decisão que eles podiam tomar: comer ou não comer. Eles comeram e padeceram as consequências. Então nós precisamos decidir, tomar uma atitude. A segunda lição e hábito espiritual, podemos dizer assim, que encontramos no livro de Daniel, foi que ele prezava pela comunhão. Daniel não era uma ilha. Daniel não tinha a atitude de alguém que se bastava, que ele próprio poderia seguir a vida adiante e seguir firme num contexto iníquo como era o contexto que ele vivia. Não, Daniel tinha amigos. E ele reconhecia esses amigos. E ele mantinha comunhão com quem era do povo de Deus. Quando nós lemos no capítulo 2 do livro de Daniel, que o rei tem um sonho, se perturba muito e conclama todos os sábios, adivinhos daquela terra a dizerem, não somente a interpretação do sonho, mas o próprio sonho. Ele pediu uma coisa inimaginável. Ele nem disse o sonho. Eu quero que vocês me digam o sonho que eu tive e a interpretação. Nós vemos a loucura desse rei em pedir tamanha coisa. E os sábios desesperados: rei, desculpa, não tem homem algum nessa terra que pode fazer o que o Senhor está pedindo. Isso é impossível. E quando o rei diz que vai matar todos, se não houvesse alguém que interpretasse, se não alguém que lhe satisfazesse os seus desejos iníquos, né? Isso chega ao ouvido de Daniel. E quando Daniel sabe dessa notícia, né, pede um tempo ao rei, e ele vai dizer, e assim diz o texto: então Daniel foi para casa e fez saber o seu caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Daniel tinha amigos, e no momento de adversidade ele não procurou resolução sozinho. Ele não se isolou. Ele não achou que estaria em seu poder fazer isso sozinho. Ele se aproxima dos seus amigos e diz: amigos, vamos orar. Vamos pedir misericórdia sobre o Deus do céu. Vamos pedir misericórdia e ajuda ao Senhor. Então nós encontramos um Daniel que decide, que tem uma resolução, e um Daniel que sabe
quão importante é a comunhão, quão importante é estar junto de pessoas que, como nós dizemos popularmente, nos levam para cima. E para nós cristãos, o que são pessoas que nos levam para cima? Pessoas que nos ajudam em oração, pessoas que nos estimulam a confiar no Senhor, pessoas que são exemplos de piedade, pessoas que nós possamos nos unir, seguir juntos e saber que nós vamos ser influenciados de maneira positiva, que seremos abençoados, que seremos fortalecidos, motivados, incentivados. Daniel estava num ambiente hostil, mas ele se junta aos seus amigos e fala: amigos, vamos orar, vamos pedir ao Senhor, porque Ele há de nos ajudar. Um dos segredos da vida de Daniel, ter essa vida tão exemplar para nós, justamente porque ele não se isolava, ele não se bastava em si mesmo, ele dependia do Senhor e ele confiava em seus amigos e se aproximava de pessoas que temiam e serviam ao Senhor. E isso é sabedoria bíblica. Gostaria de ler alguns provérbios que falam justamente sobre isso. Nesse compilado de provérbios, que tem lições valiosíssimas para nós, alguns desses provérbios falam justamente sobre não confiar em si mesmo, sobre como é bom ter conselheiros, como é bom estar junto de pessoas e não se isolar. Provérbios 18, versículo 1 vai dizer: o solitário busca o seu próprio interesse e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Essa é uma atitude que a Bíblia chama insensata: ficar sozinho, não depender de ninguém, não se ajuntar a ninguém e achar que se basta contra si mesmo. Isso é uma atitude que é contra a sabedoria. A pessoa que faz isso denota insensatez, a Bíblia diz. Provérbios 11:14 vai dizer: não havendo sábia direção cai o povo, mas na multidão de conselheiros há segurança. Ou alguns dizem a sabedoria. Estar junto de pessoas que podem nos aconselhar, que podem nos motivar em momentos difíceis, que podem orar conosco em momentos difíceis, também é um dos segredos, podemos dizer assim, para termos uma vida que glorifica ao Senhor. E não deve ser algo que deve ser pontual. Quando eu estiver no extremo, eu vou buscar alguém para me ajudar. Quando estiver numa situação completamente que eu acho que eu não vou conseguir. Não, deve ser uma atitude constante. Por isso a comunhão, amados. Por isso o culto público. Porque o culto público não é algo que só fazemos de nós para Deus, onde nós levamos a palavra, elevamos louvores para o Senhor. Mas Paulo diz em uma de suas cartas: falando entre vós. Falando entre vós é uma atitude que nós temos uns com os outros, com salmos, hinos, cânticos espirituais. Em outro momento ele vai dizer: aconselhai-vos. Não fiquem ensimesmados, não se bastem, desfrutem da comunhão. Paulo, em sua epístola aos Romanos, ele vai dizer que tem um desejo de vê-los para compartilhar algum fruto, e logo depois ele meio que faz uma correção, ou melhor, para nós nos edificarmos, para nós nos consolarmos com uma fé mútua. Paulo queria dar um fruto para eles, mas ele também queria receber um fruto. Uma vida cristã vitoriosa é uma vida de alguém que não se basta, mas sabe quão importante é a comunhão. Mais um hábito que nós devemos ter na nossa vida é o hábito da adoração. Reconhecer a grandeza de Deus, reconhecer o seu poder, reconhecer a sua graça, mesmo em meio a circunstâncias desfavoráveis. E Daniel reconhece isso. Quando Daniel está com seus amigos, ora, intercede por eles, e por que não dizer pela vida de outros sábios, porque não seriam só eles que iam morrer. Todos os sábios daquele tempo iriam morrer se não houvesse quem interpretasse o sonho do rei. Daniel e seus amigos oraram ao Senhor. Deus revelou a Daniel, e veja a atitude de Daniel. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É Ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com Ele mora a luz. A Ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Uma vida cristã que é frutífera, que avança, que progride,
que não se estagna, mas cada vez mais produz frutos de honra e glória ao Senhor, é uma vida de quem adora. É uma vida de quem se prostra ao Senhor. É uma vida de quem reconhece a bondade e a grandeza do Senhor. Nós precisamos exercitar isso. E não somente quando nós estamos aqui reunidos. E quando nós estamos reunidos, nós cantamos louvores. E os nossos louvores geralmente falam, palavras de elogio e adoração ao nosso Deus. Isso deve fazer parte da nossa oração. Isso deve fazer parte do nosso dia a dia. Bendizer ao Senhor. Reconhecer a grandeza do Senhor. Porque quando reconhecemos quem Deus é, a sua grandeza, mesmo que estejamos em circunstâncias adversas, o nosso coração recebe conforto, segurança. Por quê? Porque sabemos que Deus é supremo. Olha o que Daniel diz: eu sei que tu és Deus de eternidade. O Senhor remove reis e estabelece reis. Daniel estava diante de um rei ímpio, mas ele sabia que tudo estava no controle do Senhor. E do mesmo modo que Nabucodonosor dominava naquela época, ele podia ser removido pelo Senhor, porque quem governava a terra não era Nabucodonosor. Quem governava a terra e ainda governa, e governará para sempre, é o Senhor dos exércitos, é o nosso Deus, é o nosso Pai. A adoração nos faz ter uma vida confiante e vitoriosa, porque nós reconhecemos a grandeza de Deus. E quando olhamos para Deus, para quem Ele é, o nosso coração pode se encher de paz. Acho que somente assim Daniel pôde sentir paz numa situação tão desconfortável, porque ele sabia o Deus a quem ele servia. Ele ouvia as histórias, ele sabia a lei do Senhor, e ele sabia quem Deus era, e a sua adoração o fazia ter a vida que ele tem, uma vida que hoje é exemplo para nós, de um jovem que decidiu se consagrar ao Senhor. O que eu vou dizer agora talvez pode não parecer um hábito espiritual, mas refere a nós aprendermos sempre, a nós sermos instruídos e de alguma forma até com relação ao mundo e ao momento que nós vivemos. No primeiro capítulo de Daniel diz que Deus deu a eles conhecimento e inteligência em toda a cultura e sabedoria. Nós temos o conhecimento e a inteligência que é um dom de Deus, que Ele concede aos seus servos, mas mesmo como um dom é algo que deve ser cultivado, é algo que deve ser praticado e buscado por nós. Sabermos ler o nosso tempo e o nosso momento. Tem um teólogo que dizia: ouça o Espírito, ouça o mundo. O que ele queria dizer com isso? Ele queria dizer que nós deveríamos ouvir a voz de Deus, mesmo em meio às vozes conflitantes do mundo que estamos ao nosso redor. Ele queria dizer que nós devemos ouvir o que Deus tem a dizer sobre o momento que nós vivemos, e nós devemos também ouvir os clamores que o mundo faz, porque assim poderíamos saber com certeza, saber responder ao mundo. Saber responder às reivindicações que as pessoas sem Deus fazem. As pessoas sem Deus estão reivindicando muitas coisas. E nós não deveríamos cegar o nosso ouvido a essas pessoas. Ter uma vida cristã vitoriosa, um testemunho sadio também significa aprender a ouvir as pessoas. Aprender a ouvir a Deus e ao ouvir a Deus saber como responder aos clamores das pessoas. Porque há tantos manifestos, tantas reivindicações, tantos movimentos, tantas greves, tantos clamores que nós ouvimos pelas ruas. Volta e meia, não precisa passar muito tempo, a gente vê uma paralisação, você vê algum movimento de alguém que está reivindicando alguma coisa, é o movimento feminista, é o movimento dos trabalhadores, é um movimento de pessoas que estão reivindicando algo. E nós, como filhos de Deus, como quem foi alcançados, possamos discernir a cultura, discernir o que as pessoas estão clamando e pautados na palavra do Senhor, com sabedoria, temos uma atitude de quem diz: ei, Deus tem a resposta para o seu clamor. Com sabedoria, dizer: não é o clamor certo, aquilo que você está buscando você precisa encontrar em Deus. Daniel e seus amigos foram instruídos em toda a sabedoria. Não é de todos da igreja uma instrução elevada. Paulo disse que não fomos todos de nós que fomos chamados sábios, instruídos, mas ao povo de Deus cabe sim um grau de discernimento, de prudência, de conhecimento. Porque nós somos chamados a saber como responder da confissão da nossa esperança, saber responder da razão da nossa esperança. E para saber responder, nós precisamos ouvir a Deus, precisamos ouvir as pessoas e conectar a instrução que recebemos de Deus com o clamor que as pessoas fazem e dizer a elas a razão da nossa esperança. Quando fazemos isso, podemos ter uma vida vitoriosa. E eu queria trazer uns pontos agora, que talvez poderíamos começar com eles, porque eu falei de hábitos espirituais. E
dentre os hábitos espirituais, a leitura e meditação na palavra do Senhor. Eu acho interessante no capítulo que nós lemos, um versículo, quando Daniel é posto, entre os principais do reino de Dário, e homens têm inveja dele, porque um estrangeiro, um judeu, tinha um cargo elevado naquele reino. Eles procuraram algo para tramar contra a vida de Daniel. E olha a percepção que eles tiveram. Disseram, pois, estes homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Aqui eu não encontrei um relato dizendo Daniel lendo a lei de Deus, mas nós vemos esses homens afirmando: não vamos encontrar algo contra ele se não for na lei do seu Deus. Um evangelista chamado Moody tem uma frase que ele diz o seguinte: de 100 homens, um lerá a Bíblia, 99 lerão o cristão. Paulo diz em uma de suas cartas que nós somos a carta de Cristo. Nós somos a carta de Cristo para o mundo. Em outra epístola, ele vai dizer que com as nossas atitudes nós adornamos a palavra. Nós trazemos luz e trazemos brilho à palavra do Senhor. E Daniel é reconhecido como alguém que vivia a lei do seu Deus. Mesmo em meio àquele contexto de impiedade, eles disseram: não vamos achar coisa alguma contra Daniel se não encontrarmos na lei desse Deus. Parecia que Daniel vivia a lei de Deus em tudo que fazia, porque essa foi a constatação daqueles homens. Não vamos encontrar falta se não for naquilo que tange a lei do Deus de Daniel. Daniel tinha um testemunho vívido. Daniel não vivia só de palavras. Homens ímpios reconheceram que ele era alguém que vivia consagrado a Deus. E na Escritura nós vemos vários exemplos e citações de como a lei do Senhor é importante. Em Deuteronômio, quando nós temos Moisés proclamando a lei aos israelitas, repetindo muitas coisas, mas dizendo várias outras, ele fala sobre quando eles fossem entrar na terra e estabelecessem um rei. E um dos deveres do rei era o seguinte: também quando se assentar no trono do seu reino, escreverá para si um traslado desta lei num livro do que está diante dos levitas sacerdotes, e o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor seu Deus, a fim de guardar todas as palavras desta lei e esses estatutos para os cumprir. Isto fará para que o seu coração não se eleve sobre os seus irmãos e não se aparte do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda, de sorte que prolongue os dias do seu reino, ele e seus filhos no meio de Israel. É um mandamento que Deus promulgou às pessoas que iriam governar, mas que nós podemos tirar de lição para todos nós. Um rei que reinasse sobre Israel, ele deveria ter uma cópia da lei bem ao seu alcance, bem perto de si, algo para que ele meditasse todos os dias, porque o rei também era um líder sobre a nação. Nós tínhamos os sacerdotes, os levitas, que eram reis espirituais, e a liderança de um rei, de um monarca, era uma liderança mais política, mas não deixava de ser também uma liderança espiritual. Os levitas estavam espalhados por toda a terra para fazer lembrar o povo da lei do Senhor, mas um rei, aquele que era proclamado para governar sobre Israel, também devia ter esse exemplo de alguém que conhece a lei, de alguém que lê a lei, medita, confia e segue nos caminhos do Senhor, para que o coração não se elevasse, para que ele prolongasse os seus dias. Se queremos ter dias prolongados, dias bem vividos, a vida abundante que o Senhor preparou para nós, nós precisamos ler, nós precisamos ter este hábito de cultivar, de ler a palavra do Senhor. Foi o que Moisés declarou ao povo quando eles fossem ter o rei. Foi o que Deus falou a Josué quando ele estava para entrar na terra prometida, que ele meditasse na lei do Senhor, que ele meditasse na sua palavra. E é o que podemos ligar também com aquilo que nós ouvimos no domingo passado e o que nós escutamos. Bendito é o homem que confia no Senhor e cuja esperança está no Senhor. E o interessante é que a sequência deste texto faz alusão ao Salmo 1, faz alusão ao Salmo que é tão conhecido de nós, que diferencia, distingue a pessoa que vive sob o conselho de malfeitores, na companhia de pessoas que não querem saber de Deus, e a pessoa que confia na lei do Senhor.
O texto que nós lemos domingo passado, que foi a pregação do domingo passado, diz: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. E ele continua: porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que tende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. O homem que confia no Senhor é como um homem plantado junto às fontes das águas, é como a árvore plantada junto aos ribeiros. E o que é ser plantado junto aos ribeiros? É meditar na palavra do Senhor. O salmista faz essa mesma comparação. Ele vai dizer: bem-aventurado o homem que não anda segundo no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quando ele faz será bem sucedido. O homem que é bendito é o homem que confia no Senhor, é o homem cuja esperança está no Senhor. E quem confia no Senhor, quem espera no Senhor, é quem medita em sua palavra. E quem confia no Senhor é quem medita em sua palavra. E quem medita em sua palavra é como uma árvore plantada a ribeiros, ela não vai murchar. Mesmo no tempo de sequidão, ela vai continuar dando fruto. Nós vivemos tempos difíceis, amados. Nós vivemos tempos de frieza espiritual. Não é um momento inédito na história da igreja. Nós sempre tivemos isso. Mas é engraçado que, se nós lemos a história da igreja, nós sempre vamos ver histórias de homens e mulheres que Deus, pela sua graça, os manteve como luzeiros em momentos tão difíceis e de trevas da história da igreja. Os manteve como luz, como um testemunho tão influente, tão impactante, mesmo em meio a adversidades. E uma grande marca em comum de tantos homens e mulheres assim foi a sua devoção, a sua meditação na palavra do Senhor. O mundo pode passar, a vaidade do mundo passa, as palavras do Senhor não passam. Se nós colocarmos e aplicarmos o nosso coração em meditar na palavra do Senhor, nós vamos frutificar mesmo em meio a tempos adversos. Nós vamos ter uma vida vitoriosa mesmo em meio a conflitos, mesmo em meio a situações difíceis, porque do Senhor vem a nossa fonte e Ele é uma fonte inesgotável. Isaías e Jeremias já clamavam isso ao seu povo: vocês vão procurar se saciar em fontes rotas. Venham a mim, vocês que têm sede, venham a mim e bebam, venham a mim e comprem pão para se fartar. Esse era o recado do Senhor ao povo de Israel: de mim vocês podem se fartar, mas se vocês forem procurar em outras fontes, vocês vão morrer sedentos, vocês vão morrer passando fome. Mas eu tenho um alimento que pode saciar a alma de vocês, diz o Senhor. E isso também é uma lição para nós. E por último, mas não menos importante, aquilo que na verdade nós lemos no primeiro versículo dessa noite. Daniel orava a oração. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia, se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Isso denota que isso era um hábito na vida de Daniel. Eu acho tão interessante esse número que diz 3 vezes ao dia, porque quando nós falamos de refeição, geralmente se fala de 3 principais. Às vezes acrescentamos uma ou outra, mas geralmente falamos de 3 principais: café da manhã, almoço e jantar. 3 refeições. E o número de refeições que nós temos como principal, não sei se era assim naquela época, mas para nós é assim hoje, né? E era o número de vezes que Daniel se propunha e separava a orar ao Senhor por dia. Hoje, às vezes, nós usamos como desculpa ou falamos que não temos tempo para orar por causa da nossa rotina agitada, pesada, intensa. E é verdade de um certo aspecto. Antes, a vida, por assim dizer, era mais simples no questão a distrações e coisas que a vida nos exigia. Não havia tecnologia, as pessoas geralmente trabalhavam numa coisa que não demandasse tecnologia, porque não estava bem desenvolvida ainda, não tinham tantas distrações. Mas mesmo assim, mesmo que esse contexto que Daniel vivia era muito diferente do nosso de tecnologias, mas quando nós lemos o livro de Daniel, nós lemos que ele tinha uma função muito importante. Ele era um dos principais daquele reinado.
e era o maior reinado daquele período. Daniel, como um homem político, podemos assim dizer, como um homem que tinha uma função muito importante a trabalhar, a desempenhar, a empregar o seu tempo, o seu pensamento, o seu esforço, a sua energia. Imagine quantas vezes ele prestava contas a Dário. Claro que pela graça do Senhor, ele gozava a graça dos reis da Babilônia. Ele gozava da confiança deles. Mas mesmo assim era algo que exigia, demandava tempo e atenção. E mesmo assim nós lemos que Daniel, 3 vezes por dia, se punha de joelhos e orava, dava graça ao Senhor. E isso era um hábito, não era uma coisa ocasional. Não era algo que ele fazia no domingo, por assim dizer. Era algo que ele tinha e mantinha com intensidade e com frequência. Separar um tempo para orar, separar um tempo para falar com o Senhor. Porque vemos na vida de Daniel esse exemplo vigoroso, esse exemplo de homem piedoso. É porque ele usava desses hábitos espirituais, desses meios de graça que também estão à nossa disposição. O que Daniel tinha, amados, não é algo que está vedado a nós, não é algo que nós não temos. Tudo aquilo que nós lemos da vida de Daniel, desses pontos que eu enfatizei, é algo que todos nós podemos fazer uso, é algo que todos nós podemos fazer mão e adotar para nós, ter atitude firme de não se contaminar, de buscar ao Senhor, estar junto de pessoas que amam o nosso Deus, como estamos fazendo neste momento, nos ajuntando, nos fortalecendo pela comunhão, meditando na palavra, nos instruindo acerca do nosso tempo, orando e buscando ao Senhor. Tudo isso está à nossa disposição. Se nós, ao olharmos para a nossa vida, constatamos que não estamos crescendo, pode ser sim, como eu falei no começo, um não entendimento de confiar e descansar na obra do Senhor. Mas pode ser também que nós não estamos utilizando de maneira devida e intensa daquilo que o Senhor separou para nós, desses meios de graça, para nós crescermos e para nós frutificarmos para a honra e para a glória do nome santo do Senhor. Nós cantamos essa noite, vamos avançar, nós não vamos parar de crescer, mas para não ficarmos estagnados, nós precisamos utilizar desses meios de graça. Se nós queremos ter uma vida vitoriosa, nós precisamos separar, dedicar tempo, com intencionalidade, fazer da nossa rotina buscar o Senhor. E algo que é muito verdadeiro, nós nem sempre nós vamos ter a disposição. Eu queria todas as vezes que eu fosse orar, que eu tivesse com aquela vontade, com aquele desejo. E apesar de nós sermos libertados do pecado, o pecado ainda está ao nosso redor. Não é sempre que nós vamos ter aquele desejo. É algo que deve ser buscado, sim, desejar adorar o Senhor, mas não é algo que nós vamos sempre desejar enquanto estamos nesse corpo fraco, enquanto estamos em condições que o pecado ainda nos assalta. Mas mesmo assim, exercite. Mesmo assim, tome posição. O texto nos diz que Daniel tomou posição. Não nos diz o seu estado de espírito. Ele podia muito bem estar com medo, mas ele tomou posição. E Daniel orava ao Senhor. Interessante que ele diz, orava olhando para Jerusalém. Talvez ao olhar para Jerusalém ele sentisse saudades da sua pátria e perguntasse a Deus: quando que nós vamos voltar, Senhor? Quando vamos sair dessa terra que não é nossa, do meio de deuses que não são os nossos? E quando que nós vamos te adorar no templo que o Senhor preparou para nós, no lugar que o Senhor preparou para o seu povo? Mas mesmo assim ele orava. Se a vontade não vier, ore mesmo assim. Se a vontade não vier, ore para que o Senhor lhe dê vontade de orar. E ore até para que venha e cresça isso dentro de você. Mas não desista. É preciso uma atitude. É preciso um posicionamento da nossa parte. E para encerrar a preleção de hoje, eu gostaria de ler 2 trechos da 2ª carta do apóstolo Pedro. Trechos que ele incentiva ao progresso de nós como cristãos, a uma vida frutífera e ao contínuo crescimento de nós. Ele vai dizer o seguinte: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, nos têm sido doadas todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade, ou seja, tudo para uma vida piedosa o Senhor já nos deu. Tome posse, utilize, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, ou seja, conhecendo o Senhor, essas coisas nos são dadas.
pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas os torneis co-participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Uma vida de vitória sobre as paixões que guerreiam em nosso próprio coração e das coisas que estão lá no mundo, lá fora. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, exige atitude. Associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque essas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Se nós associarmos à nossa fé todas essas virtudes, todas essas graças, pelo poder do conhecimento do Senhor, porque o Senhor nos permite viver uma vida piedosa, nós venhamos frutificar para o Senhor. Nós vamos ser operantes para a glória do Senhor. Ele diz: pois aquele a quem essas coisas não estão presentes é cego, vendo está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação, confirmar o vosso chamado, confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois dessa maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Imagine poder desfrutar do reino de Deus em sua plenitude. E quem vai desfrutar é quem procura viver dessa forma, frutificando e glorificando o Senhor. E ele vai encerrar a sua carta dizendo: por essa razão, pois, amados, esperando essas coisas, empenhai-vos por ser achados por ele em paz, sem mácula, irrepreensíveis, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. Não suceda que, de arrastados pelo erro desses insubordinados, de falsos mestres que queriam torcer a palavra entre eles, descaiais da vossa própria firmeza. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Nós cantamos agora, hoje. Nós vamos avançar, nós não vamos parar de crescer. E Pedro estimula aos seus irmãos: antes crescei, cresçam na graça, cresçam no conhecimento, sigam adiante, prossigam. Então, amados, vamos fazer uso de uma postura firme, vamos fazer uso da comunhão com os irmãos, vamos fazer uso da leitura e meditação na palavra do Senhor, vamos fazer uso da oração, vamos fazer uso de uma vida de dependência em Deus. E você vai ver, você vai desfrutar e vai constatar uma vida cristã vigorosa no seu viver, mesmo que a circunstância ao redor não seja melhor, mas você vai desfrutar do amor do Senhor, conhecê-lo mais plenamente como Ele é, e a imagem dele ser formada cada vez mais no seu interior. O ano está acabando, mas ainda há tempo de termos essa atitude e deixar que o Senhor molde o nosso coração. Eu queria convidar você a curvar a sua fronte. Vamos orar ao Senhor. Vamos pedir que Ele incute em nós tudo aquilo que Ele nos revela na sua palavra, que nós possamos utilizar dos meios de graça. Na Escritura há uma parte que diz que Elias era um homem como nós, sujeito às mesmas paixões como nós. Quando ele orou, não choveu sobre a terra. Ele confiava no Senhor. Vamos nós também usar dos meios de graça, como homens como nós, como Daniel, como Elias, como Davi, como homens que nós temos como exemplos na Escritura, como Paulo. Não era muito diferente de nós. Utilizaram dos meios da graça e tiveram uma vida que glorificava e bendizia o nome do Senhor. Pai querido, nós te louvamos pela revelação da tua palavra, porque o Senhor é fiel, o Senhor é maravilhoso, Senhor, porque o Senhor não nos deixa de nos instruir e corrigir na sua palavra, e a correção é sinal do amor do Senhor para nós. Quando a tua palavra diz do Senhor acerca do mundo, o Senhor diz que o Senhor os entregou as suas próprias paixões, mas nós não somos entregues a nós mesmos. O Senhor ainda nos alerta pela sua palavra, porque o Senhor nos ama e sabemos que o seu desejo sobre nós, Senhor, é vivermos uma vida cristã que glorifica e exalta o teu nome, é vivermos a vida abundante que tu, Senhor Jesus, disse que nós poderíamos viver, porque foi a vida que o Senhor deu para nós. Então nós pedimos, Senhor, que nós possamos considerar
tudo aquilo que está escrito na Tua palavra e que foi fruto da nossa meditação hoje. Te louvamos, Senhor, por o Senhor ter registrado para nós a vida de Daniel, que era um homem que pecava, sim, que tinha medo, sim, que tinha insegurança, incerteza, sim, como todos nós temos, mas ele era um rapaz que decidiu, que tomou a firme resolução de não se contaminar, que orava ao Senhor e que tinha isso por hábito em sua vida. E que nós, Senhor, possamos copiar esse exemplo tão maravilhoso e vivermos a vida que o Senhor tem para nós. Nos ajude a cultivar, Senhor, essa rotina espiritual, esses hábitos, Senhor, que fortalecem a nossa alma e o nosso espírito, que estão à nossa disposição. O Senhor nos disse na sua palavra que tudo que concerne a vida e a piedade, a uma vida piedosa, o Senhor deu para nós. Que nós não venhamos desprezar essas graças do Senhor, possamos fazer uso delas, possamos abraçá-las com todo o nosso coração, possamos ainda encerrar esse ano, Senhor, melhores do que estamos hoje, mais crentes, mais fiéis, mais sábios, mais conhecedores da Tua palavra, com um testemunho mais autêntico, mais convicto em um mundo, Senhor, que se perde em ruína, que se perde em desobediência ao Senhor, que se perde, Senhor, em trevas. Que nós possamos, Pai, dar um testemunho autêntico a essa geração impiedosa, de que o Senhor salva, de que o Senhor redime, de que o Senhor voltará e julgará o mundo com justiça, que é tempo de se arrepender. Cria em nós, Senhor, nós Teus filhos, um caráter piedoso. Cria em nós a imagem do Teu Filho e que nós não desprezemos esse meio de graça, façamos uso de cada um deles com regularidade, com frequência, com intensidade e permitamos, ó Deus, que o Senhor, através das nossas vidas, glorifique o Teu nome, que o Senhor, através das nossas vidas, evidencie a Tua glória neste mundo, Senhor, e nós possamos ser canais da vinda do Teu reino, e nós possamos ser canais, Senhor, testemunhos da glória, da graça do Senhor. Usa as nossas vidas, que não haja em nós um conformismo com os padrões deste mundo, que não haja em nós, Senhor, um compromisso com a estagnação, com uma vida cristã inativa, infrutuosa, improdutiva. Não, Senhor, nós sejamos inconformados com isso, que o nosso desejo seja crescer na graça e no conhecimento do Senhor, e resplandecer a Tua glória, evidenciar a Tua glória cada dia mais nas nossas vidas. Opera isso em nós, ó Deus. Opera isso em nós, vasos tão pequenos, tão frágeis, tão caídos. Mas como nós ouvimos a Tua palavra, a excelência do poder não está em nós, está no Senhor. Que seja o Senhor quem carreguemos no nosso coração, e o mundo, ao olhar para nós, possa ver que temos algo diferente. E esse algo é o Senhor nas nossas vidas. O que nós lhe pedimos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém.